Bom dia, gente. Vamos para mais uma semana de história. Hoje estamos chegando ao final do nosso livro. Iniciamos hoje o capítulo 20, o Brasil no mundo globalizado. Então, com o fim da ditadura, como você já sabe, uma Assembleia Nacional Constituinte foi instalada no Congresso Nacional em Brasília. No dia 1º de fevereiro de 1987, a nova Constituição foi promulgada em setembro de 1988. Todo o processo de redemocratização no Brasil, assim como a elaboração da Constituição Federal de 1988, também chamada Constituição Cidadã, foi marcada por muita esperança. O desejo dos cidadãos e cidadãs brasileiras naquele momento era o de vivenciar a democracia. No entanto, podemos considerar que a redemocratização no país é, até o momento, um processo em construção. Muitos dos direitos e garantias da Constituição de 1988 não são cumpridos ou ainda não têm concretamente implantados no dia a dia da população. O Brasil, mantendo um regime democrático há mais de 2 décadas, enfrenta alguns desafios no aperfeiçoamento de suas instituições. Porém, o Brasil do século XXI, integrado à economia do mundo globalizado, tem experimentado avanços sociais, avanços econômicos importantes. Apesar de enfrentar alguns períodos de crise econômica, sua inserção no BRICS, ou seja, sua entrada no BRICS, mostra que o país pode ter um papel importante no cenário internacional. Que nós temos governos e políticas, governos e políticas sob um regime democrático. Então, em novembro de 1989, ocorreram finalmente as primeiras eleições diretas para a presidência da República desde a eleição de Jânio Quadros em 1960. O primeiro turno das eleições de 1989 contou com um amplo número de candidatos. Eram 22 num total. Depois do segundo turno, o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, do PRN, Partido da Reconstrução Nacional, disputou as eleições com o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Collor conquistou o voto da maioria do eleitorado ao se apresentar como um candidato jovem e dinâmico, capaz de moralizar e modernizar o país. Lula, mesmo possuindo um grande apelo popular, foi visto por muitos setores da sociedade como radical, principalmente por sua proposta de reforma agrária, temida pelos latifundiários. Então, aí nós temos a imagem do Fernando Collor de Mello, recebendo a faixa presidencial do ex-presidente José Sarney, em Brasília, no dia 15 de março de 1970. Então, o governo Collor foi eleito com 36 milhões de votos contra 31 milhões de Lula. Ao assumir, ele lançou um plano de combate à inflação extremamente ousado. Entre outras medidas, o Plano Collor, como ficou conhecido, estabeleceu congelamento de preços, congelamento de salários, bloqueio de todos os depósitos em conta corrente, investimentos em caderneta de poupanças que excediam o valor de 50 mil cruzados novos. O plano também modificou a moeda em circulação no país. O cruzado novo foi substituído pelo cruzeiro. E, embora a inflação tenha caído de 81% em março para 9% em junho de 1990, ela voltou a crescer meses depois. Então, o país passou a enfrentar também o aumento de desemprego, um arroxo salarial, a paralisação de atividades produtivas. A popularidade do presidente despencou. Era o fim do sonho do caçador de marajás. Aí nós tivemos aí a renúncia dele, do Collor, e o governo de Itamar Franco.
Então, a crise do governo de Collor agravou-se ainda mais quando, em maio de 92, seu irmão Pedro Collor veio ao público denunciar um esquema de corrupção e tráfico de influência envolvendo o presidente e aliados políticos. Então, as denúncias levaram à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, encarregada de conduzir as investigações. Nas ruas cresceram as manifestações contra o presidente e o movimento estudantil retomou suas tradições de luta. Revestidos de preto e com o rosto pintado nas cores da bandeira, o movimento dos caras pintadas ganhou as ruas, exigindo o impeachment do presidente. No final de setembro, a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment e aprovou o afastamento de Collor até que o Senado julgasse o caso. O vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência e, em dezembro, antes que o impeachment fosse votado pelo Senado, Collor renunciou ao cargo para não ter seus direitos políticos cassados. Mesmo com a renúncia, Collor foi condenado por crime de responsabilidade e teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Empossado definitivamente na presidência após a renúncia de Collor, Itamar Franco propôs um governo de união nacional, integrando todas as forças político-partidárias de expressão no país. O principal desafio do governo de Itamar Franco foi o combate à inflação. Para isso, nomeou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. No final de 93, Fernando Collor iniciou a implantação do Plano Real, um programa de estabilização econômica que criou uma nova moeda para o Brasil, o real. A nova moeda começou a circular em 1º de julho de 1994. Recebido inicialmente com ceticismo, o plano foi bem sucedido. A inflação foi reduzida e, ao mesmo tempo, o poder de compra da população aumentou. O sucesso do plano se refletiu nas eleições presidenciais de outubro de 94, quando seu criador, Fernando Henrique Cardoso, concorreu pelo PSDB e foi eleito no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Aí nós temos a imagem dos estudantes de todo o país que ficaram conhecidos como cara-pintadas, né, que vão às ruas exigir o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Aí, essa foto é de Porto Alegre, de 1992. Aí nós temos, então, o governo do FHC, né, do Fernando Henrique Cardoso. Ele assumiu a presidência do Brasil em janeiro de 95. Seu principal compromisso era dar continuidade à política de estabilização econômica iniciada com o Plano Real, baseada principalmente na redução do déficit público. Para isso, FHC, como ficou conhecido, acelerou o programa de privatizações de companhias estatais. Iniciou uma reforma constitucional, visando enxugar a máquina administrativa. A adoção das medidas relacionadas à venda das companhias estatais durante o governo de Fernando Henrique Cardoso suscitou grandes debates e a resistência de setores da sociedade contrárias às privatizações. Em junho de 97, o Congresso aprovou uma emenda constitucional permitindo a reeleição de prefeitos, governadores e do presidente da República. Na época, havia a suspeita de compra de votos para que a emenda fosse aprovada, mas mesmo assim, FHC concorreu a um novo mandato presidencial e foi reeleito em outubro de 98. No campo social, algumas conquistas positivas marcaram o segundo mandato do governo FHC. Na área da educação, a criação do Bolsa Escola, do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental, o Fundef, a ampliação das matrículas escolares e a redução dos índices de analfabetismo no país. Na área da saúde, destaca-se a redução da mortalidade infantil, o programa de combate ao HIV, o vírus da imunodeficiência humana, e a lei que autorizou a comercialização dos medicamentos genéricos, o que reduziu significativamente o preço de muitos remédios
consumido pela população. Mesmo com as privatizações, a dívida, mesmo com a privatização, as dívidas triplicou. A inflação e o desemprego voltaram a crescer. Por causa disso, o PSDB, partido do presidente, não conseguiu eleger o seu sucessor nas eleições de 2002. Então, aí nós temos a economia brasileira globalizada. Aí nós temos o G8, mas nós vamos começar falando do G7. O governo Fernando Henrique teve um papel importante no processo de transação econômica que definiria uma nova posição do Brasil no cenário internacional na era da globalização. Desde o início dos anos 90, tanto o Brasil como a maior parte dos países da América Latina passaram a seguir diretrizes econômicas neoliberais, concentradas por um grupo de instituições financeiras internacionais sediadas em Washington, entre as quais o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Divulgadas em 89, essas diretrizes ficaram conhecidas como Consenso de Washington. Tinham como objetivo disseminar a conduta econômica neoliberal entre os países subdesenvolvidos, em especial os da América Latina. Então, o Brasil foi ainda no governo de Collor, mais especificamente a partir do Plano Collor, que as práticas neoliberais se impuseram, quando a economia foi aberta às importações e aos investimentos estrangeiros. Isso, porém, acabou provocando uma desnacionalização, uma vez que o país passou a importar uma variedade cada vez maior de bens industrializados e a exportar cada vez mais recursos naturais. Além disso, as políticas sociais, nos anos 90, ficaram relegadas a um segundo plano. Posteriormente, com o Plano Real, com a queda dos índices de inflação, o governo de FHC, as práticas neoliberais os fortaleceram no país. O governo brasileiro mostrou, os agentes internacionais, que a sua economia era confiável, o que o país poderia realmente se inserir na chamada mundialização do capital financeiro. A relativa estabilidade econômica, alcançada com o Plano Real, somada às importações e às privatizações de empresas estatais brasileiras, impulsionou mais investimentos estrangeiros, especialmente em 1995, a industrialização brasileira conheceu novos avanços e a produtividade industrial cresceu. Então, aí nós temos um grupo do G8, que ele começou com os grandes líderes de potências econômicas reunidos na abertura da reunião em 93, chamando o grupo de G7, ocorrida em Tóquio, no Japão, e essas potências foram responsáveis pela difusão do neoliberalismo no mundo todo. Aí nós temos uma foto já mais recente, que é do G8, com os países já fazendo parte aí, de um novo grupo seleto dos grandes. Aí vemos aqui o governo de Lula. Ao longo da década de 1990 e dos primeiros anos do século XXI, os discursos mais radicais do Partido dos Trabalhadores, fundado em 80, deram lugar às propostas reformistas, moderadas e à preocupação com a gestão da República. Com esse discurso reformado, Lula, o candidato do partido, conseguiu vencer a desconfiança de boa parte da população. Nas eleições de 2002, Lula venceu o candidato do PSDB, José Serra. No segundo turno, recebeu quase 53 milhões de votos, o que representou pouco mais de 61% dos votos válidos. Acusações de corrupção atingiram o governo de Lula em 2005. Após denúncias vinculadas pela imprensa, o deputado Roberto Jefferson, do PDT, denunciou um esquema de compra de votos de alguns deputados no Congresso, que ficou conhecido como mensalão. As denúncias se multiplicaram, atingindo os mais altos escalões do governo e do partido. No entanto,
a ampliação do alcance do projeto Bolsa Família, o aumento dos índices de emprego, a redução da pobreza do país, permitiram que o cenário favorável se formasse nas eleições de 2006, quando Lula se reelegeu presidente, derrotando, no segundo turno, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. No segundo mandato, o governo conseguiu registrar razoáveis índices de crescimento econômico. Diante desse quadro positivo, Lula lançou a candidatura de Dilma Rousseff, então ministro da Casa Civil, né? No final de 2010, Dilma se tornou a primeira mulher eleita presidente da República no Brasil a vencer o candidato José Serra, do PSDB, no segundo turno das eleições, com cerca de 55 milhões de votos, ou seja, 56% do total de votos válidos. Então, aí nós temos, né, a primeira mulher a exercer a função de presidente da República. Em janeiro de 2011, Dilma Rousseff tornou-se presidente da República, permitindo a continuidade dos programas sociais desenvolvidos pelo seu antecessor, bem como prosseguir com a política de estabilidade econômica e de fortalecimento no mercado interno. No entanto, nos últimos 2 anos do primeiro mandato, Dilma marcou seu mandato por uma onda de manifestações ocorrida em 2013, iniciada em várias capitais do país, em protesto contra o aumento do preço da passagem de transporte coletivo, jornada de junho, como ficaram conhecidas, se espalharam em todo o país. Apesar do desgaste da imagem do governo, nas eleições de 2004, Dilma Rousseff derrotou no segundo turno, por uma diferença apertada de votos, o candidato Aécio Neves, do PSDB, e foi eleita para um novo mandato. Foi quando aconteceu o impeachment, né? A disputa acirrada com o candidato adversário nas eleições para o segundo mandato de Dilma foi um indicador de polarização da sociedade brasileira. O mais estava dividido e os debates políticos se intensificaram cada vez mais entre a população. Dilma iniciou o segundo mandato sob os abalos das denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, a maior empresa brasileira, né, pública brasileira do país. As denúncias resultaram na deflagração da Operação Lava Jato, como a gente tão bem conhece, conduzido pela Polícia Federal, encarregado de investigar os esquemas bilionários do desvio de dinheiro da empresa para pagamento de propina a políticos de vários partidos e executivos de grandes empresas. E em meio a essa crise econômica e política, o governo Dilma tornou-se algumas medidas consideradas bastante impopulares, como corte de orçamento, e aí aumento de impostos, e a partir de março de 2015, uma série de protestos contrários à presidente tomou forma em manifestações organizadas pelas ruas das principais cidades do país. E terminou, é claro, nas manifestações do impeachment, né, da primeira mulher que teria se tornado presidente em 2013, certo? 2011. Então, o vice-presidente Michel Temer, então, né, inteiramente assume o poder, o cargo de presidente da República, de maneira definitiva. O governo Temer assumiu a tarefa de implementar reformas de cunho neoliberal com a chamada PEC 55, que coloca limite nos gastos do governo, serviços públicos e reformas trabalhistas. E isso entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Aí nós temos o governo de Temer, né, que aí foi em maio de 2016, com a aceitação do processo de impeachment de Dilma Rousseff. O Senado Federal, o vice-presidente, então, assume integralmente aí o cargo de presidente da República. E o termo presidente interino significava que Michel Temer preencheria temporariamente o cargo de presidente enquanto o processo de impeachment de Dilma seguia nas demais instâncias do poder,
né? Bom, as principais reformas propostas pelo governo de Temer tinham o objetivo de controlar os gastos públicos. A chamada PEC, por exemplo, tornou limites os gastos do governo federal, né, com serviços públicos, e o governo Temer foi marcado por algumas polêmicas, como envolvimento de aliados governistas em casos de corrupção. De todo modo, conseguiu manter uma base sólida no Congresso, responsável pelas aprovações das suas reformas. Aí nós tivemos aí a eleição de Jair Bolsonaro, em outubro de 2018, aí o então deputado federal do Partido Social, PSL, do Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito presidente da República no segundo turno das eleições, com 55,13% dos votos válidos, né? Contra 44,87% do seu adversário no pleito. Em uma das disputas polarizadas entre Bolsonaro, militar, tido como representante da direita, e Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, candidato do PT, em substituição ao ex-presidente Lula, declarado inelegível, preso na ocasião, acusado de corrupção, no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. O primeiro foi eleito, tendo entre suas primeiras bandeiras o combate à corrupção e à criminalidade e a concessão de porte de armas à parte da população. A eleição de 2018 foi marcada pela disseminação de notícias falsas pelas redes sociais, tanto sobre as propostas dos candidatos como sobre a lisura do processo eleitoral, além de um atentado à faca sofrido antes do primeiro turno pelo presidente, o candidato eleito. Aqui nós temos os desafios que o Brasil tem enfrentado, né? Que é a fila do desemprego, né? O Brasil tem, para garantir educação de igualdade à população, né? São grandes desafios que o Brasil tem hoje, né? Apesar dos últimos anos apresentarem uma redução significativa nos índices de pobreza, ainda há muita gente vivendo na pobreza extrema do Brasil. E aí, nós temos também a questão indígena, né? Segundo dados do Censo de 2010, mais de 817 mil pessoas que se autodeclararam indígenas do Brasil. Esse número representa um aumento de 11,4% em relação ao censo de 2000, e acredita-se que a reetnização de muitos povos esteja relacionada à existência das políticas públicas, né? A demarcação, que é a luta deles, é um recurso que garante a posse e o uso da terra pelas populações indígenas. Então, muitos protestos foram instrumentos legais usados, né, para reconhecer essa história da sociedade indígena brasileira, né, que ao longo de 500 anos foram sendo sistematicamente expulsos das suas terras. Obrigada e vamos às nossas atividades.